Olá, seja muito bem-vindo. O Zapping já está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. Era uma vez um livro. Ele vivia num local chamado Grande Livraria, que certo dia foi ameaçado pelo comércio online, pelos custos de operação e também pela concorrência com as telas. Receitas que atravessam gerações. Minha bisavó passou para minha avó e minha avó passou para meu pai, né? E eles vão fazer queijo. Agora vamos começar esse negócio. Aí botou para mim ter essa obrigação de fazer esse queijo. Sabe aquela preguicinha que bate depois do almoço? Disso o Panda entende muito bem. Olha esses bebês gêmeos aí, curtindo o descanso e sendo o centro das atenções. O brasileiro é mesmo um fã apaixonado. E quando o assunto é dinheiro, ele põe a mão no bolso para provar que gosta de um ídolo. Uma pesquisa recente revelou que um fã gasta quase R$ 200 por mês com shows e produtos do artista que admira. Uma brilha no palco e a outra vibra na multidão. No meio de todo mundo, mas não igual a todo mundo. Repara nos figurinos. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é capricho da Roberta, uma fã da Taylor Swift. Ela vai aos shows usando roupas inspiradas nos figurinos da ídola. Produção que custa e não é pouco. Um look completo, com os acessórios, né? Às vezes um detalhe da maquiagem que a gente compra. Eu acredito que nesse look em específico eu devo ter gastado uns R$ 250, nesse look. Mas ele ainda é simples, ele não foi tão elaborado. O visual é só um detalhe, tem ainda os gastos com os shows. Só no ano passado, a Roberta foi a 3 apresentações da Taylor. Olha, eu acho que essa brincadeira, com certeza passou de R$ 5.000, mas eu não faço noção, assim, porque é muita coisa assim, envolvida, né? Viagem, ingresso, look, alimentação, hospedagem, quando você coloca tudo no papel, fica muito caro. Assim, a gente vai parcelando, entendeu? A gente entende, Roberta. E agora entende com detalhes esse mercado dos fãs. Uma agência de marketing acabou de divulgar uma pesquisa mostrando que os fãs brasileiros gastam em média R$ 200 por mês com ídolos e marcas relacionadas a eles. São R$ 2.400 ao ano. Não é pouco, pensando na realidade econômica do país. Se a gente pensar que esse valor de R$ 200 equivale a 20% do salário mínimo, a gente vê que é um número muito expressivo, né? E se a gente comparar ainda hoje com o gasto mensal de uma família brasileira com cultura, que são R$ 40, a gente está falando de 5 vezes o valor que uma família brasileira gasta com cultura. Então, é realmente muito expressivo esse número. São gastos que vão desde um simples chaveirinho, copo de plástico, até os ingressos para grandes shows ou partidas de jogos. Tudo que for relacionado às estrelas está valendo. Durante a pesquisa, a gente foi conversando com essas pessoas, entrevistando elas e entendendo que para elas o consumo é muito importante, não basta apenas ir ao show. Eu preciso consumir objetos que estejam ligados a esse objeto ídolo para que eu realmente consiga representar esse amor que eu sinto por ela, né? Uma paixão estampada no peito e no rosto um sorriso de uma fã que ama ser fã. A Thaís acompanha a carreira do cantor Péricles desde a época do Exalta Samba, há mais de 20 anos. Este daqui é um autógrafo que ela conseguiu há 10 anos. Thaís, nesse tempo todo já foram quantos shows? 120 shows. 120 shows? 120 shows. Só neste ano? Nós tivemos 15 shows. É muito gasto, hein? Gastos. No calendário já tá anotado o dia e a hora do seu beijo. De repente eu apareci no make-off. Olha aí. Fiquei muito feliz. Se botar na ponta do lápis, só em 2024 a Thaís já gastou cerca de R$ 5.000 para estar perto do Péricles. É o dobro da média apontada pela pesquisa. Quando eu vejo chaveiro, copo, aí todos os shows, cada show eu compro um copo. Se eu vejo com camiseta eu compro, se eu vejo uma bolsa que eu também comprei, então tudo que eu vejo eu compro. Sempre que eu ouço o som da sua voz, sinto a saudade aliviar. Mas o que uns chamam de gasto, outros chamam de investimento. Fiz muitos amigos através de shows que eu levo para a vida. Então, é um momento único que não volta mais. O artista, quando ele volta para o nosso país, ele não volta mais com a mesma turnê, com a mesma setlist, com a mesma estrutura. Então, aquilo ali fica marcado em você e é uma coisa que ninguém pode tirar.
É investimento em memórias, em lazer, em momentos que não voltam. Eu não me arrependo de nenhum show que eu fui, eu não me arrependo. Você se acha parecido com alguma pessoa famosa? Nos Estados Unidos, essa brincadeira de ser sósia é assunto sério. Tão sério que até virou um negócio. Ser sósia de uma celebridade pode ser lucrativo e muito divertido. Esse rapaz se parece com alguém? E esse aqui? Até o cachorro entrou na brincadeira. Uma competição diferente parou Nova York e a polícia foi chamada para conter a agitação. A confusão tem explicação. A competição anunciada em folhetos por toda a cidade prometia dar ao vencedor $50, cerca de R$280. O evento era para escolher o melhor sósia de um dos astros mais queridos da atualidade, Timothée Chalamet. O ator americano está com tudo. De ascendência francesa, Timothée só tem 28 anos, mas já construiu um currículo respeitável no cinema. De filmes de ficção científica, We're equal. Men and women alike. a regravações de clássicos. Tenha atenção. Não, apaga tudo. Recomeça. O próximo trabalho do ator é uma cinebiografia de Bob Dylan. I walked and I crawled on 6 crooked highways. Timothée Chalamet já foi eleito o homem mais influente da moda e um dos mais jovens a ser indicado ao Oscar. Os romances dele também chamam a atenção. Filha da Madonna, filha do Johnny Depp. Agora Kylie Jenner, da família Kardashian. Novo queridinho de Hollywood, não é surpresa o sucesso de um evento como esse. Minutos após o início da competição, a polícia chegou para controlar a multidão e os organizadores foram multados porque não poderiam fazer manifestação pública sem permissão. Mas isso não foi suficiente para parar o evento. E olha quem apareceu! Timothée Chalamet, o de verdade. O público escolheu um vencedor. Miles Mitchell, um estudante de 21 anos que ganhou um troféu e o prometido cheque, disse que vai gastar todo o dinheiro que ganhou com doces. Se você perdeu algumas das principais notícias e lançamentos dessa semana no mundo da música, pode ficar tranquilo. A gente juntou tudo em um resumo para você ficar por dentro. E olha, teve cantora famosa que anunciou o primeiro show aqui no Brasil. A gente começa esse resumo com uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Uma das principais divas pop da atualidade, Christina Aguilera, anunciou show no Brasil pela primeira vez. A cantora foi confirmada como a atração principal de um festival em São Paulo, que acontece no dia 8 de fevereiro do ano que vem, no Allianz Parque. Será o primeiro show de Aguilera em solo brasileiro em 25 anos de carreira. E claro, a gente torce para que ela goste das terras brasileiras e volte muitas outras vezes. O evento também contará com a sensação do sertanejo Ana Castela, o rapper Matuê e o DJ norte-americano Steve Aoki. Os valores vão desde R$ 195 na meia entrada de um dos setores até R$ 290 na inteira do front stage. Após lançar Silver Lanes, o cantor italiano Damiano David, vocalista da banda Maneskin, soltou mais um clipe solo na carreira. Agora foi a vez do novo single, Burn With a Broken Heart. A música conta com uma letra mais profunda e fala sobre decepções amorosas e mudanças. A ambientação do clipe foca em um cenário mais antigo, semelhante ao de musicais de Hollywood dos anos 1920. Tudo para descrever uma fase de mudanças que o próprio cantor revelou ter passado recentemente. Um estilo de música mais pop e cada vez mais longe do que ele apresentou na banda Maneskin, os fãs do artista estão divididos sobre a nova fase da carreira. Apesar das críticas e dos elogios, o cantor se mantém focado no projeto solo. Agora, a nova música se junta a Silver Lanes e os fãs aguardam os próximos lançamentos que irão compor o álbum solo de Damiano, que ainda não tem título e nem data de lançamento.
O rapper americano Tyler, The Creator, lançou esta semana o 7º álbum de estúdio da carreira. O disco recebeu o nome de Chromacópia e tem 14 faixas. O trabalho apresenta um personagem vivido por Tyler, que se desenvolve ao longo das músicas. Porém, o cantor não é o único a atuar nos clipes do novo álbum. Uma das produções conta com Ayoade Berry. A atriz faz parte da série O Urso e já ganhou um Emmy e um Globo de Ouro. Além do conteúdo audiovisual, Tyler também traz no projeto uma série de colaborações com nomes de peso do rap. Agora, Tyler fará uma turnê internacional. A sequência de shows vai começar em fevereiro e deve terminar em julho do ano que vem. Até agora, a lista de países não inclui o Brasil, mas o rapper disse que novas datas vão surgir. Chromacópia chega 3 anos depois do último lançamento de Tyler, que rendeu ao artista seu 2º prêmio Grammy. Esse ano, o Clube da Esquina foi considerado o melhor disco da música brasileira. As primeiras imagens do documentário sobre a turnê de despedida de Milton Nascimento foram reveladas pela produtora responsável pela produção. O filme foi gravado ao longo dos últimos 2 anos. Em 2022, Milton anunciou sua aposentadoria dos palcos e realizou uma turnê grandiosa, com 35 shows pelo Brasil, Estados Unidos e Europa. A produção ainda conta com depoimentos de famosos artistas do Brasil e do mundo. O documentário, batizado de Milton Bituca Nascimento, chega aos cinemas em 20 de março do ano que vem. Merecida homenagem ao mestre, cantor e compositor que marcou gerações no Brasil e completou 82 anos. É a prova de que meus sonhos jamais envelheceram. Em uma entrevista reveladora, o ator Mário Gomes contou sobre o despejo do imóvel de luxo onde viveu por mais de 2 décadas. Agora, o galã de novelas vive nos fundos da casa da filha enquanto luta para ter a mansão de volta. Esses são momentos dramáticos. A minha vida inteira eu lutei por essa casa. Da vida de um conhecido galã dos anos 80. Como é que tá o teu caso na justiça? Tô amarrado. O artista se orgulha do talento para o humor. Eu tenho uma veia boa para isso, acerto. A minha comédia acontece bem na novela, né, que é uma coisa que só eu consegui. O quê? Vai tirar o pai da boca? Ele não imaginava o desfecho para uma batalha que trava na justiça há mais de 10 anos. Era uma coisa que de vez em quando vinha uma notificação, então aquilo dava um mal-estar. Os vídeos do ator Mário Gomes, de 71 anos, despejado junto com a família da casa onde morava na zona oeste do Rio de Janeiro, foram parar na internet. Faltou honestidade. Boa índole. Quanto tempo aí, mano? Tem uns 20 e poucos anos. Para uma casa de 20 milhões, 700 mil reais. Acusado de não pagar salário a funcionários. É um erro ter montado essa fábrica. Nem o IPTU da casa. Eu sou uma pessoa plena do ponto de vista da consciência. Enquanto seu filho de 18 anos virava manchete por estar em um carro de luxo avaliado em 400 mil reais. O posto não era dele, era um posto para fazer cena. Aquele é o empresário que tem. Mário Gomes nos recebe para uma conversa franca e se diz pronto para contar sua versão. Conta para mim um pouquinho dos seus últimos meses. Foram bastante turbulentos, digamos? Olha, eu diria que meus últimos 20 anos foram bastante turbulentos. 1997. Mário Gomes abriu uma fábrica de calças jeans na cidade de Entre Rios do Oeste, no interior do Paraná. Eu fazia a melhor calça, mais bem feita, embutia a partezinha de trás para não ficar fiapo. 10 anos depois, o negócio passou por uma fase difícil. Foi preciso reduzir o número de funcionários.
Também a gente ia acumulando produto dentro da fábrica, porque era um galpão grande, então ficava acumulado, mas eu não recebia. Então eu tinha que bancar do meu bolso. Aí eu mandei embora 160 pessoas, né? Paguei todo mundo direitinho, tanto que ninguém foi lá reclamar, a fábrica continua a funcionar com 30 funcionários. Aí o problema teria começado. 84 costureiras entraram na Justiça do Trabalho contra o ex-patrão. Tudo era pago em dia. Salários, Sim. 13º, fundo de garantia, Imagina, todos os direitos trabalhistas 10 foram anos, tive pagos. mais de 500 funcionários que passaram pela fábrica. Foi feito os exames admissionais, exames médicos, essas coisas. E todos os funcionários que iam embora, que pediam a conta, muitas vezes pediam a conta, eu falava, paga como se eu estivesse mandando embora e tal. Para ajudar, eu sou artista. Mas perdeu na justiça. Foi condenado a pagar R$923 mil em ações trabalhistas. Como não cumpriu a decisão, a casa foi penhorada e ele expulso do local. A pessoa pode ter a casa leiloada quando ela não tiver bens suficientes para pagar ou para garantir uma execução. Ou seja, pode ser uma dívida trabalhista, pode ser uma dívida de pensão, pode ser uma dívida condominial, pode ser uma dívida de IPTU. O imóvel foi arrematado em leilão em 2011 por R$720 mil. Valor que Mário Gomes questiona. Sua casa, você estima que valia quanto? Não tem preço. Eu não venderia de forma alguma. Né? Já tinha programado as minhas cinzas para jogar por ali e tal. É meu lugar. Moro ali desde garoto, meu pai ia para ali, eu tinha 8 anos. Era a minha área, né? Mas se alguém fosse pagar por ela num leilão, não seria R$1,5 milhão, nem 800 mil? Poderia oferecer por 20 milhões, né? E aí ninguém ia aceitar, como eles fizeram, né? Porque eles ofereceram por R$1,5 milhão, leiloeiro a 1.000, o advogado, uma associaçãozinha dessas sem fins lucrativos, compram, obviamente por um preço irrisório, inclusive o leilão de R$1,5 milhão já caiu para 720 mil. Ele acusa o advogado que o defendia naquela época. Eu achei um valor muito baixo, R$1,5 milhão, foi só o terreno vale 5 milhões, né? Já tem uma estrutura em cima, né? Naquela época. E estava um valor de R$1,5 milhão. Falei, mas R$1,5 milhão, eu liguei para ele, falei, pô, cara, R$1,5 milhão, não tem problema, a casa é tua, você mora nela, não esquece isso, não vai dar problema nenhum para você. Eu assinei. Quando eu descobri toda a trama dele, eu me aborreci com ele. Falei, pô, cara, você é um mau caráter, pô, um sujeito que não... Como é que você é meu advogado? Confiei em você. O imóvel foi comprado por uma associação de funcionários públicos. O leilão observou todo o regramento legal e a arrematação se deu por um valor aproximado de 720 mil. Tanto era que o próprio senhor Mário Gomes, por ocasião do leilão, não questionou este fato. Mário Gomes ainda seguiu na casa por 13 anos. A partir de então, o ator e sua família estavam legalmente residindo no imóvel da associação e não pagando mais qualquer tipo de despesa ali inerente. Não pagou as cotas condominiais, não pagando o imposto que incide sobre a propriedade. A partir do momento que eu não sabia mais se a casa era minha, não é mais minha casa, eu vou pagar o IPTU. É essa casa aqui, com cerca de 600 metros quadrados de área construída, 5 pavimentos. Vista para o mar, e que vista, aliás, mas com uma série de problemas, inclusive estruturais, segundo apontou uma vistoria feita no dia 14 de outubro. Há pontos da residência que sequer podem ser acessados. O último andar, por exemplo, porque não tem escada. E há outros locais que representam um risco à segurança. A que ponto que chegou, né, uma casa num potencial desse, um porte desse, chegar a esse nível que está, e você tem visto aí, né, a quantidade de sujeira, quantidade de ratos. Fotos e vídeos feitos pela empresa responsável pela limpeza e obra no local mostram como a casa foi deixada. A gente conseguiu tirar aqui mais ou menos em torno de 6 caminhões de lixo, entre entulho, entre coisas velhas, né, que foi executado para poder retirar por conta de mosquito da dengue. A gente já tratou essa água por causa do foco. Mário Gomes alega que a casa era bem conservada e que fez melhorias aos poucos.
A gente fez até algumas obras depois, né? E voou o telhado e tal, não sei o que. Eu falei, pô, não adianta eu ficar fazendo obra, a gente não sabe se a casa é nossa, primeiro a gente tem que saber. A gente quer fazer uma série de coisas na casa, mas foi um sofrimento absurdo, porque a casa é tua, mas não é tua. Nós tivemos acesso ao laudo de vistoria da casa, depois que o ator e a família deixaram o local. O documento, com fotos, aponta um processo de destruição do imóvel. Até 2008 a casa ficou no osso. A gente só começa a fazer novamente, porque eu perdi o dinheiro todo na fábrica. E classifica a casa como insalubre. A gente mora aqui, que insalubre, um lugar desse, debaixo do sol, com essa brisa maravilhosa. Insalubre aonde, rapaz? Né? Que coisa absurda. O sobrado aí. Mário Gomes agora foca no novo lar e posta a rotina nas redes sociais. O nosso lugar de eu e minha mulher dormir. Foi um sobradinho charmoso. O sobradinho que é ali em cima, onde fica o nosso ninho de amor. Onde eu fico com a minha mulher. Né? E os meninos estão no lado aqui, no outro lado aqui. Né? E aqui, bom, tá gostoso, não tem mistério nenhum, não. A gente se adaptaram bem. E aí a gente ajeitou esse lugar aqui, de forma meio improvisada, mas está satisfatório. O problema é que é um pouco pequeno, né? Aqui deu uns 100 metros, 80 metros com o outro lado, ainda não está completo. Eu tinha 800 metros quadrados de área construída lá. Agora o foco é nessa aqui, aos pouquinhos vocês vão deixando com o jeito de vocês, fazendo uma obra aqui, outra ali. Tem uma piscininha ali, daqui a pouco a gente arruma ela também. O ator que ficou conhecido pelos trabalhos no cinema e na televisão, agora aposta na música. Você é minha cara metade, você sou eu. Tá paulada, né? Você sou eu. Letra, ritmo, você que escolheu, mano? Sim. O ritmo a gente ainda está descobrindo aí, você viu que houve um beatmaker aí, fez um trabalho em cima. E também acompanha a carreira de João, o filho mais velho, com orgulho. Esse teu corpo violão, marrentinha abusada. Diz uma coisa, sua nova paixão é a música, junto com seu filho? Olha, a música sempre foi uma paixão minha, né? Eu sempre mexi com música e tal. A gente agora, com ele me ajuda um pouco, ele tem mais essa parte da consciência, dos desenhos lá, das claves e tal. O estúdio está pertinho da sua casa. Quanto tempo você estima, mais ou menos, que você passa aqui? A gente fica muito tempo aqui. Ontem, por exemplo, eu fiquei aqui das 6 horas até meia-noite. Fiquei 6 horas direto, assim, tá? Até me cansou um pouco, mas normalmente é mais que isso. Ainda que o que vem pela frente traga a esperança, as memórias do passado continuam fortes. Eu já chorei várias vezes, né, por causa disso. A casa era muito importante, né, porque era o meu sonho de vida. A casa é muito forte, mas eu não perdi tudo porque eu tenho a minha qualidade, os meus trabalhos, as coisas que eu faço, que eu desenvolvo. Tamo aí, vamos para frente, vamos para cima, não tem mistério não, tem boas coisas pela frente aí, ó. Vocês vão ver. Antes comuns por todas as cidades, as livrarias perderam espaço nos últimos anos com os avanços das tecnologias. Mas muitas delas estão fazendo de tudo para se reinventar e continuar com as portas abertas. Até um pastelzinho na hora da leitura está valendo. Era uma vez um livro. Ele vivia num local chamado Grande Livraria, que certo dia foi ameaçado pelo comércio online, pelos custos de operação e também pela concorrência com as telas. Resultado, esses locais de vendas de livros encolheram, alguns até sumiram. Mas o nosso herói, o livro, sobrevive em outros lugares. Enquanto livrarias fecham, os livros se abrem em lugares até antes nunca imaginados. Afinal de contas, quem diria que uma bela porção de conhecimento e cultura combinaria tão bem com uma porção de pastel?
Esse espaço que une bar com livraria na zona oeste de São Paulo é um dos muitos que surgiram na cidade como resposta ao fechamento das grandes lojas de livros. Com certeza, assim, é um lugar para tomar uma boa cerveja, né? E quem sabe aprender alguma coisa, ter um insight, ouvir uma ideia interessante, assim, né? E deu certo, o livro aqui é parte do cardápio. Hoje, por exemplo, você veio se encontrar com alguém? Hoje eu marquei de encontrar uma pessoa aqui perto e... Enquanto isso eu procuro um livro. Mas há também na cidade aqueles espaços que continuam firmes e fortes. Eles são para o nosso herói, o livro, como o bom e velho lar. Achamos em São Paulo uma joia para quem gosta de leitura, bem no centro da cidade. A livraria mais antiga, em funcionamento desde 1945. Uma história que não está contada em um livro apenas, mas em muitos. Para ser mais específico, 450 mil exemplares. Entre eles, alguns bem raros. Clássicos que continuam em boa forma e nem aparentam ter mais de 100 anos, como este, de Machado de Assis. Nós temos um Dom Casmurro em primeira edição, também bom estado de conservação. A livraria, prestes a completar 80 anos, guarda tesouros, como este livro, do ano em que o Brasil foi descoberto, 1500. Ele está com uma encadernação de época. Ele está totalmente preservado, é um livro raro e é um livro em papel praticamente natural. Eles falam um papel de algodão, mimo, né, que eles falam. E uma impressão muito bem feita. Entre as relíquias, há também aqueles livros autografados pelos autores, como o de Maria Carolina de Jesus e seu clássico Quarto de Despejo, e do grande idealizador do movimento modernista brasileiro, Mário de Andrade. E olha aqui a assinatura do próprio Mário de Andrade. Datado, e a letrinha dele, né? Porque também é uma grande personalidade da literatura brasileira, né? Falando nele, a gente foi até a porta de uma das maiores bibliotecas de São Paulo, que leva o nome do escritor, só para deixar esse lembrete. Se tem uma coisa que está à disposição do cidadão, independente de quanto ele tem no bolso, é o livro. Ele está de graça nas mais de 50 bibliotecas públicas espalhadas pela cidade de São Paulo e tantas outras por todo o Brasil. Basta querer. O livro ainda tem espaço, ainda tem vez? Muito! Tá aqui a livraria para poder falar. O celular é uma coisa assim que entrou e não tem como sair. A inteligência artificial também entrou para não sair. Mas o livro é uma sensação muito gostosa. Você pegar o livro, folhear, olhar, a impressão, o papel, ele nunca vai deixar, nunca vai ficar esquecido. Ter o poder de atrair metais ao corpo parece impossível para um ser humano. Mas nós fomos até um vilarejo na Croácia reencontrar um menino que, 13 anos atrás, chamou a atenção do mundo com o poder do magnetismo. E como será que está a rotina do Ivan? Quem é esse rapaz que diz ter o poder de atrair metais ao corpo? Ivan até parece um jovem comum de uma pequena cidade na Croácia. Ele garante que tem uma habilidade especial. O que o Ivan é capaz de fazer de tão diferente? Estamos em Glogovac, uma pequena vila ao lado da cidade de Koprivnica, a 100 quilômetros da capital Zagreb. Um lugar tranquilo. O nosso destino é essa casa na zona rural. É onde fomos recebidos por Ivan Stolikovic, de 19 anos. Está chegando a casa do Ivan, depois de 13 anos, para reencontrá-lo, saber como ele está hoje. Na época era um garoto, agora já é adulto. Hi, Ivan. Nice to meet you. Nice to meet you. Não é a primeira vez que Ivan aparece por aqui. Em 2011, quando ele tinha apenas 6 aninhos, a equipe foi conhecê-lo. Na época, ainda criança, Ivan se sentiu muito à vontade para mostrar o que fazia com diversos objetos de metal.
Ele usou até o microfone da equipe para se exibir. 13 anos depois, será que o Ivan continua com as mesmas habilidades magnéticas de quando era criança e que ficaram famosas no mundo todo? Antes, quando eu era criança, eu recebia mais convites para participar de programas de TV e filmes. Em 2011, Ivan morava com os pais e mais 2 irmãs em outra casa, alguns quilômetros aqui. Mas eles se separaram 7 anos atrás e o Ivan passou a viver com os avós maternos. Nesses 13 anos, o Ivan também ganhou um irmão, o Luca, de 4 anos, fruto do relacionamento da mãe dele com o Drazen. Ficamos amigos desde quando eu entrei na vida dele. Ivan não está trabalhando. Terminou o ensino médio ano passado. Na maior parte do dia, fica nas redes sociais, joga videogame no computador e mostra que tem outras habilidades com as mãos. Ivan garante que não perdeu a habilidade magnética. Ainda meio desconfiado da nossa equipe, ele pergunta se eu acredito no que ele é capaz de fazer. Eu digo que estou ali justamente para conferir se era real. Ele então começa a mostrar, primeiro com o celular no rosto. Tá pedindo para eu dar o meu telefone agora para ele, o meu telefone. Ok. Olha, colocou os 2 telefones, o meu telefone e o dele. Grudou no rosto dele. Ó. Depois, ele mostra as habilidades com os talheres. Eu peguei, agora ele pediu para eu colocar. Eu tô puxando, ó, colei e tá dizendo que já pode trabalhar num restaurante como garçom. E vai servir os garfos e as colheres para os clientes. Ok, muito bom, boa ideia. Aproveito agora e faço o teste com esses pesos. Ó, eu tirei aqui e agora eu tô colocando. Aí tá pedindo para eu puxar, não vem. E tá pedindo para eu tentar puxar para baixo, ela não sai. Tudo que é de metal fica grudado no corpo do Ivan. De moedas, a chave de carro. Aqui é ferro. Quando eu encosto, ela fica. Alumínio não funciona. Não funciona. Ivan quer mostrar algo diferente comigo. Pede para eu ficar parado, de costas para ele e relaxar o corpo. De repente, sinto algo me puxando para trás. Gente, eu tô caindo. Em 2011, Ivan era um menino falante e gostava de andar pelas ruas de Koprivnica. Hoje é mais tímido e de poucas palavras e não gosta de sair de casa. Pergunto se essa condição magnética trouxe algum problema na vida dele. Ivan responde que não, mas confessa que esperava ter mais oportunidades e que gostaria de usar as habilidades para fazer o bem. Eu gostaria de poder ajudar as pessoas com as minhas habilidades, aliviar a dor, curar algumas doenças. Eu pergunto aos familiares se eles acreditam que Ivan tem algum tipo de poder especial. Eles dizem que sim. É algo inexplicável. É uma habilidade única. Quero saber se ele já foi questionado sobre o magnetismo, se alguém chegou a duvidar dele. Ivan responde que sim, principalmente nas redes sociais. Há muitas pessoas que acreditam e outras que não acreditam até que vejam minhas habilidades. Elas começam a acreditar. Dessa vez, os pais do Ivan não quiseram gravar entrevista. Pergunto se ele chegou a ir a algum especialista em busca de resposta para o magnetismo no corpo. Ele responde que não. Grudou. Como explicar essa condição de Ivan? Não sai. Um ímã é um objeto que tem a propriedade de atrair outros pela força do magnetismo. E eles são compostos por elementos minerais produzidos na natureza. Então, como funcionaria o magnetismo no corpo humano? Não existe nenhuma explicação para este suposto fenômeno. Não existe nenhuma atividade do corpo humano, absolutamente nenhuma, que possa gerar um campo magnético. O Ivan tem uma cirurgia bariátrica programada para os próximos dias. No momento, ele está com 185 quilos. Quer perder peso para ter mais qualidade de vida.
Mas o Ivan ainda não sabe se depois do procedimento ele também vai perder as habilidades magnéticas. Não penso sobre isso. Agora estou pensando no meu peso, não sobre o magnetismo. Como todo jovem, Ivan tem muitos sonhos. O dele é se tornar um ator de cinema. Se Ivan ganhará as telas do cinema, só o tempo dirá. No momento, a atuação dele é sem ensaios nem roteiros. Tudo ao vivo, para ninguém duvidar. O queijo coalho é o queijo mais antigo produzido aqui no Brasil. Uma tradição no Nordeste desde o século XVI. E é na Caatinga que o coalho tem mudado a vida de pequenos produtores rurais, como em Jaguaribe, a capital brasileira do queijo coalho, onde a receita atravessa gerações. Um lugar onde o alimento do gado precisa vir de longe. Arrastado em carrinhos, rompendo a Caatinga, um canto do Brasil onde o sertanejo aprende a tirar leite de pedra. A paisagem da Caatinga impressiona principalmente no período da estiagem, não só pelo visual, mas pelo calorão, mais de 40 graus. Mesmo assim, o sertanejo não se intimida com as adversidades, nem com as condições climáticas. E Jaguaribe já é uma das principais bacias leiteiras de todo o estado do Ceará, com pelo menos 60 mil litros de leite por dia. Quase toda a produção fica por aqui mesmo, vai para as queijarias, o que transformou o município na capital brasileira do queijo coalho. Receitas que atravessam gerações. Minha bisavó passou para minha avó e minha avó passou para meu pai, né? E eles vão fazer queijo, agora vamos começar esse negócio. Aí botou para mim ter essa obrigação de fazer esse queijo. O leite vinha das vacas da fazenda. No começo, a produção era modesta, 2 quilos de queijo por dia. Mas você passava o dia todo trabalhando. Por quê? Porque o modo de fazer era muito mais primitivo, artesanalzinho a prensa, era prensinha de fuso, de madeira. Aos 93 anos, Dona Valdete ainda se recorda do trabalho que dava para fazer cada peça de queijo coalho. A gente começava a fazer de manhã, dormia na forma, no outro dia de manhã é que eu tirava para fazer o outro. E foi assim, de peça em peça, que ela viu talento no neto. Ele começou fazendo aqui na minha prensa, eu deixei de fazer o queijo, aí dei a prensa para ele fazer. Tu investiu em cursos e tecnologia. Hoje a pequena queijaria produz 7 toneladas de coalho por mês. A produção de leite da fazenda da família já não é suficiente. Depois que o leite chega assim de moto, vindo de várias propriedades rurais aqui da região, começa um longo processo realizado com muita dedicação pelo Tom e pela pequena equipe. São muitas etapas que consomem até 12 horas. Há quem faça o queijo coalho com a metade do tempo, mas não é a receita da família, temperada passo a passo, sem pressa. Talvez seja por isso que eles tenham recebido por mais de uma vez o título de melhor queijo coalho do Ceará e um dos melhores do Brasil. E pelo menos aqui na Caatinga, a receita do sucesso é a paciência que leva à excelência. Já no tanque, o leite recebe uma pequena mistura, indispensável para o processo. Isso é uma enzima tirada do animal, o coagulante hoje que está no mercado, um dos melhores que tem. E é por isso que vem o nome queijo coalho. Isso mesmo. Aos poucos, o leite se transforma. Aí você pega para fazer o teste, você pega aqui, ó. Aí você vê ó, que ela sai bem, ó. Aí você vê, ó, tá uma colherazinha firme. Então esse é o ponto de você fazer o corte da massa, você vê, ó. Depois, tu mexe a massa como em uma dança. Demora um bocadinho, mas você vai levando com o tempo e vai dando certo. Com a ajuda do soro que ele tira e coloca novamente na massa em diferentes temperaturas, o queijo chega finalmente a uma consistência gelatinosa. Aqui vale a receita da Dona Valdete.
um tipo de arte onde as mãos são indispensáveis. Se você usar um equipamento aqui, você não deixa toda por igual, não. Você deixa uma parte de um jeito, a parte de outro, então você foge do seu padrão. No ponto certo, sem pressa, o queijo vai para as formas e para a câmara fria. Tá vendo aqui, esse queijo foi feito ontem? Ele tá branquinho um pouco assim, isso, e aqui mais amarelinho. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele aqui assim, ó. Ele vai amarelar dos lados certinho. No outro dia eu venho, viro assim. Aí eu fico brincando com esse queijo, porque o cliente quer dessa forma. A maior parte da produção vai para São Paulo. O restante é dividido entre remessas para o estado do Maranhão, para a capital Fortaleza e, claro, não pode faltar encomenda para o comércio local de Jaguaribe. Um orgulho para quem começou a fazer queijo ainda menino. Quando meu pai passou essa atividade para mim, a situação era um pouco difícil naquela época, vamos botar 24 anos atrás. O pessoal saía daqui para tentar alguma coisa no sul, em qualquer canto que fosse, ia para São Paulo, para ver se conseguia até sobreviver e dar uma dignidade melhor para a família. Aí eu tive a oportunidade de meu pai, vendo aquele fazer aquele queijinho, que era pouquinho, 1 quilinho, 2 por dia, mas eu digo, eu acho que vai dar para ficar por aqui. Eu acho que com esse queijinho eu não vou precisar ir para canto nenhum, não. Eu vou ficar onde eu quero ficar, nas minhas raízes, no meu lugar. Que os pandas são fofos, carismáticos e atrapalhados, isso todo mundo já sabe. Mas como é que esses animais vivem? A gente visitou o maior centro de preservação de pandas do mundo, lá na China. E você vai conhecer agora. Sabe aquela preguicinha que bate depois do almoço? Disso o panda entende muito bem. Olha esses bebês gêmeos aí, curtindo o descanso e sendo o centro das atenções. 11 milhões de turistas por ano visitam esse parque com mais de 3.500 hectares em Sichuan, no sudoeste da China. 74,4% dos pandas gigantes selvagens vivem na província, conhecida como berço dos pandas. Milhares de pessoas do mundo inteiro vêm até aqui, no maior centro de preservação de pandas do mundo, para ver essas fofuras de perto. Acima de 26 graus, em épocas como essa, eles ficam em uma espécie de quarto climatizado como esse. O panda está em extinção e só reproduz uma vez ao ano. E há mais de 50% de probabilidade de nascerem gêmeos. Porém, na natureza, as mamães pandas escolhem apenas um. Nesse parque, a equipe garante um rodízio dos filhotes para que os dois sobrevivam. E você sabia que todos os pandas do mundo pertencem à China? Os pandas que estão em zoológicos em outros países foram cedidos por um período determinado em contrato. Depois, eles retornam ao local de origem. Todos os bebês que nascem em outros países têm que ser enviados de volta à China. No passado, os pandas comiam carne, mas, para sobreviver, hoje 90% deles comem bambus, frutas e mel. E não é pouca coisa, são 30 a 40 quilos por dia. Os adultos podem chegar a 200 quilos e medem entre 1,60 e 1,80 de altura. A expectativa de vida na floresta é de até 20 anos. No centro de preservação, chegam a viver 28 anos. Dá pra ver que a vida deles por aqui é boa mesmo, né? Se você está procurando algum programa para os próximos dias, já pode reservar um espaço aí na sua agenda. Nós separamos algumas atividades culturais para agitar a sua semana. A Sala São Paulo recebe entre os dias 7 e 9 de novembro o espetáculo Outros Tons, homenageando a carreira e a jornada do cantor e compositor Tom Jobim. Essa obra vai ser apresentada pelo coro e a orquestra da OSESP, com a regência do maestro Wagner Polishchuk. E tudo isso de forma gratuita. A produção vai ser dividida em 3 partes, além de contar com os arranjos originais ao longo da apresentação. Na primeira parte desse espetáculo, traz músicas que fazem referência à construção de Brasília, como O Trabalho e a Construção, feita em parceria com Vinícius de Moraes. Já no segundo ato, é feita uma síntese do livro Gabriela, Cravo e Canela, escrito por Jorge Amado e que virou filme com trilha sonora do Tom Jobim. Ao final, esse espetáculo também vira dança. Junto com a orquestra e o coro, sobem ao palco artistas para coreografar 2 músicas do compositor que marcou a bossa nova.
Os ingressos para assistir ao espetáculo devem ser retirados no site da própria OSESP. Cada pessoa pode reservar no máximo 2 tickets. As apresentações ocorrem na Sala São Paulo, no centro da cidade, na quinta-feira e na sexta, das 8h30 da noite até as 22 horas. E no sábado, das 15 às 16h30. No próximo sábado, dia 9 de novembro, as periferias de São Paulo irão celebrar a cultura sul-coreana. Essa iniciativa acontece através das Fábricas de Cultura, um programa estadual e que incentiva o acesso à cultura, que estão espalhadas pela capital paulista em Osasco. Nessa edição, a ideia é promover atividades voltadas para o K-pop, gastronomia e entretenimento sul-coreano, que cada vez mais tem ganhado os fãs no mundo inteiro. Entre os destaques da agenda estão as rodas de conversa sobre o K-pop, experimentação de pratos típicos da Coreia do Sul, workshops e apresentações musicais. Para conferir com mais detalhes essa programação e o que está perto de você, é só acessar o site da Fábrica de Cultura. Todas as atividades são gratuitas e com classificação livre e sem necessidade de inscrição. É só chegar e aproveitar. E se você está querendo algo novo para ler ou até mesmo dar uma renovada na sua estante de livros, essa é a hora, meu amigo. Entre os dias 6 e 10 de novembro acontece a 26ª edição da Festa do Livro da USP. Essa tradicional feira reúne dezenas de editoras e oferece esses livros a preços que são especiais. E para você não se perder com tanto livro, ou se já ficou ansioso com essas possibilidades, é possível consultar o catálogo de obras e preços de todas as editoras no site da festa. O evento acontece dentro da USP, no campus Butantã, de quarta a sexta, entre as 9 da manhã e as 9 horas da noite, e no final de semana, das 9 da manhã às 7 da noite. O Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, o CCBB, recebe a exposição Luz Eterna, Ensaio sobre o Sol, com projeções digitais, instalações interativas e contemplativas. A mostra ela percorre o caminho desde a formação do Sol até o poder e o impacto que essa estrela tem no nosso dia a dia. Além da parte científica e histórica, essas obras também trazem reflexões para o público sobre os efeitos da natureza e na sustentabilidade. Em uma dessas instalações, por exemplo, o visitante entende como a luz solar virou fonte de energia. Já em outro ambiente, é a vez de representar a união de luz e som em uma experiência audiovisual que é imersiva. Essa mostra ela já foi exibida nos Centros Culturais de Brasília e do Rio de Janeiro e fica em cartaz até o dia 25 de novembro. Ficou interessado? Então anota aí. A visitação acontece todos os dias, exceto terças-feiras, das 9 da manhã às 8 da noite, e a entrada é na faixa. E você já deve ter visto algum prato de comida em um filme e ficou com muita, mas muita vontade de experimentar. Então chegou a sua hora. Começou nesta quinta-feira a 3ª edição do SP Food Film Festival, que une gastronomia e cinema. E o melhor, é tudo gratuito. Os espectadores terão a oportunidade de experimentar pratos do cinema após algumas das exibições principais. Além disso, esse evento promove também rodas de debates e aulas com alguns chefes importantes da gastronomia brasileira. Entre os destaques dessa programação está o filme Esperando Dali. O longa retrata a história de um talentoso cozinheiro que se muda para a cidade onde morou o famoso pintor. Essa é apenas uma das várias opções de cardápio recheado da mostra. Gostou? Então dá uma olhada no site deles para conferir a programação completa. Todas as sessões acontecem no Centro Cultural São Paulo ou na Reserva Cultural, ambos na Paulista. Tu sabes que eles le metieron fuego a uma oficina do Estado. O Zapping de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua audiência. E não se esqueça que você pode rever essa edição na íntegra lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo sábado e eu vou ficar aqui te esperando. Até lá!